essa exposição dos abusos, dos assédios sexuais, morais, dentro das comunidades de fé, isso tem prejudicado a igreja, porque há uma parte do corpo de Cristo que entende que isso está trazendo escândalo, fazendo que pessoas se afastem de Jesus e da igreja, e outras pessoas que dizem, não, isso tem que acontecer mesmo, porque isso vai deixar a igreja mais saudável, a igreja vai se curar disso. E aí, teologicamente, vocês, como psicanalistas também, o que dizem a respeito disso? Como fica isso no coletivo? E no aspecto técnico aí do direito, como você vê isso também? Doutor Brian, vamos começar ouvindo aí o que o senhor disse. Isso aí prejudica a igreja, isso ajuda a igreja, vai deixar a igreja mais saudável, ou não, ou vai só trazer escândalos, e só vai ser perdas e dores e que não vai levar a lugar nenhum? Como que o senhor vê isso? A primeira coisa fundamental, em minha opinião, é perceber que aquilo que atinge, quando acontece um assédio, acontece um abuso, esse assunto, ele é um assunto que diz respeito às autoridades, e quem julgará são as autoridades e não a comunidade de fé. As pessoas estão misturando as coisas. Por um lado, nós não podemos esconder os casos para preservar a santidade ou o nome da igreja no ambiente público, não é? Mas, por outro lado, nós não podemos pegar um assunto que às vezes é do conhecimento de algumas pessoas e foi levado ao conhecimento das autoridades, e aí dar notoriedade a esse assunto, porque ao fazer isso, nós corremos o risco de gerar mais dano à vítima. Quando nós geramos mais dano à vítima, porque aí quando dá noticia algo que as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, e noticia e marca aquela vítima, as pessoas não são todas terapêuticas. Não obstante a igreja ter que ser uma comunidade terapêutica, a vida em comunidade não é necessariamente terapêutica. Não tem, às vezes, um veneno semelhante, não tão potente no sentido de matar a felicidade e a alegria de alguém, mas que piora bastante, um veneno que piora bastante a condição do indivíduo, é a fofoca. As pessoas, no afã de dizerem A maledicência. no afã de dizerem que querem ajudar, dizer assim, que pena que você passou por isso, conta como foi. Assim, aí a pessoa fica revivendo aquilo e fica marcada, fica como se fosse uma marca. Passam os anos, e aí quando a pessoa começa a se relacionar e vai se casar, a pessoa vai se casar com aquela pessoa que aconteceu tal coisa com ela, porque as pessoas de fato têm uma dificuldade muito grande, porque nem todos estão no mesmo nível de tratamento. Uma coisa é a liderança ser qualificada para tratar dos casos e tratar dos casos de forma madura e qualificada, a ponto de levar para as autoridades, de dar tratamento interno, de procurar. Também temos que reconhecer que existem muitas comunidades de fé nessa posição no Brasil, né? Existe. Com maturidade, com seriedade, existe. que trata os casos, né? Não é uma baderna generalizada como parece ser quando os casos explodem um atrás do outro assim na mídia, né? Enfim, saber de um caso que acontece no âmbito de uma família, que às vezes tem relação com membros da igreja, e um líder tratar com alguns outros líderes de confiança, levar para o conhecimento das autoridades, e ir mapeando para ver a extensão do problema e tentar equacionar, é uma forma sábia de abordar. Então perceba que não é simplesmente ou esconde tudo e coloca tudo na mão de Deus, ou vai lá e expõe tudo, chega num dia do culto e fala para todo mundo, mas o dosar e tratar com sabedoria de forma sempre a preservar a vítima. Preservar a vítima é a minha posição. E ser próprio, né? Você ter propriedade que seja coerente com a gravidade do que aconteceu, né? Porque houve alguns casos denunciados de abuso de autoridade espiritual, de manipulação em nome da fé, né? Que não eram abusos sexuais, eram comunidades onde, em nome da cultura, seja da honra, de, sei lá, o nome que vai dar, a pessoa não tem opinião, é ungido, autoridade. Esse tipo de abuso não vai expor a pessoa a esse label, né, de o que foi estuprado. Daí, geralmente, quando a pessoa fala, eu vi muitos, porque isso ficou muito divulgado na internet, de uma comunidade até em Balneário, outra fora de Balneário, da mesma linha, o mesmo nome, e as pessoas falando, você não pode contar, porque vai escandalizar a igreja. Eu falei, cara, é justamente porque alguém teve coragem de contar
o fato do que aconteceu com ela, que deu coragem às outras pessoas. Falou, mas eu também fui manipulada assim. Mas que é o que aconteceu nos Estados Unidos, com aquele ambiente de Hollywood, Sim. é o que aconteceu naquele jornal também, que virou até filme, do dono da emissora. Porque daí quando um fala, geralmente quando um tem coragem, a outra pessoa que tá com medo, porque o abusado, lembra? Nós falamos no outro encontro, se sente culpado, alguma coisa, o que eu fiz que gerou isso, por que eu me permiti viver isso, então ela tem vergonha, ela tem culpa, ela já tá num conflito. Quando alguém deu voz, aquilo tira, você puxa a linha, daí começa a vir.